Galera, Paulo Casax na área, quarta-feira abençoada por Deus, um dia de jornada incrível e a gente está aqui para complementar essa noite de uma forma única, de uma forma muito especial. Toda noite que eu venho para o combate, venho para o cenário do processo de construção, eu trago alguém junto comigo. Porque como eu falo com a minha esposa, sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E eu tenho um convidado muito especial, um brother que a gente caminha junto, que a gente troca ideias e construção de próximos passos de uma forma brilhante. E eu quero que você participe desse processo de construção de uma forma incrível. Reinaldo, bendiciones, hermano, vamos com força. Sejam todos muito bem-vindos. Julio, vamos com força, hermano. Davi, vamos com muita energia, família. Obrigado pela presença de vocês. O Renan, esse gigante, daqui a pouquinho tá aqui com a gente. Mas antes de a gente começar essa live, que a gente vai compartilhar mindset, caminho, estratégia, vamos contar um pouco do segredo do nosso processo de construção. Eu não faço nada na minha vida sem antes colocar a presença do Pai sobre a mesa, que Ele tome conta de nós, que Ele preencha o nosso coração, a nossa palavra, a nossa mente, que esses momentos que nós vamos aqui profetizar processos e caminhos, que as pessoas que vão estar assistindo possam se beneficiar desse conteúdo, que a gente possa transbordar na vida delas. Então, Pai, eu coloco tudo em suas mãos. O Senhor é o Alfa, o Ômega, é a presença, é a onipotência. Nós estamos contigo, Pai. Gratidão por tudo, que o Senhor nos conduza, por essa 1 hora de treinamento, por essa 1 hora de constância naquilo que nós vamos entregar na mesa, Pai. Gratidão por tudo. Vambora! Não paramos nunca. Deixa eu botar esse meu brother pra cá. Esse gigante, esse meu amigo, esse meu irmão. Vai ser uma honra. Vem, administrador moderno. Ladies and gentlemen, boys and girls, o jogo por detrás do jogo. Com vocês, Renan! E aí? Grande Paulo! Como é que você tá? Aí, agora eu virei aqui a câmera. Como é que você tá, meu irmão? Olha, eu tô Tranquilo? bem, graças a Deus. Dia de alta intensidade, mas eu tava ansioso por esse momento contigo, pra gente colocar ideias na mesa, pra gente poder escrever cenários e pontos e que a gente possa impactar a vida de muita gente, irmão, porque essa é parte da minha missão, parte da sua, e juntos nós somos mais fortes. É isso aí, meu irmão. Primeiramente aqui agradecer, é uma honra aqui estar trocando essa ideia com você. Isso aqui é um bate-papo, viu, pessoal? Para quem está assistindo, um bate-papo aqui com um grande empresário, grande empreendedor, Paulo Casax. É uma honra, meu irmão, e meus parabéns por iniciar essa live aqui com essa oração aí que foi simplesmente abençoadíssima. Muito obrigado mesmo. Se a gente quer construir qualquer coisa, a gente tem que colocar na mesa o nosso Pai, quem cuida de nós, quem sabe de tudo, né? Quando a gente traz a presença do Pai sobre o nosso coração, sobre a mesa, tudo muda, tudo se transforma. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o amor que a gente traz e que possa contagiar milhares de pessoas. E para começar essa live, Amém. a gente vai começar compartilhando quem é o Renan. Do que o Renan é forjado? Como é que o Renan chegou até aqui? Compartilha um pouco da sua história com a gente, irmão. Excelente. Paulo, quem é o Renan Sampaio? Renan Sampaio é um filho de Deus, cristão, bom marido, creio que sim, né? Vou perguntar à minha esposa, acho que ela está assistindo aqui. Um bom filho. Agora eu vou ser um bom pai, eu acho não. Eu tenho certeza que eu vou ser um excelente pai. Meu filho está chegando aí, as próximas horas aí, fica até um pouco emocionado. E aí, moro aqui nos Estados Unidos há 4 anos, certo? Tenho um empreendedorismo na veia, desde pequeno, sempre empreendi, certo? No Brasil, eu sou cassinicultor. Antes que alguém pergunte aqui, cassinicultor é criador de camarão. Eu tenho uma formação lá de engenharia de pesca, não sou pescador. Caramba. Eu crio camarão, dentre outros business também, que eu já montei loja em shopping, tenho uma empresa de tecnologia em eventos no Brasil também, corretor de imóveis, a gente faz de tudo um pouco, né? A gente tem que nem investimento, a gente tem que diversificar, né? Tem que Que legal. tentar tirar uma renda de cada lugar, não é isso, Paulo? É Você isso que é... mesmo. Eu acredito que quando a gente aprende a fazer algo bem, você transferir esse conhecimento para um outro ambiente não é complexo, não é complicado para quem sabe fazer liderança, para quem sabe Sim, criar alianças, né? Quando você cria alianças, você tem a capacidade, a oportunidade e a possibilidade
de duplicar o seu trabalho, porque você tem alguém te preenchendo por algo que você não faz. Então, quando você cria sociedades, quando você tem entendimento, quando você cria conexões com pessoas, você pode sim navegar por diversos jobs, sendo que você escolhe um que seja o seu coração mãe, sua matriz, para que ele esteja sempre à frente da sua jornada. E dentro desses jobs que você tem, qual é o que mais toca o seu coração? Qual é o que rouba mais tempo do Renan? Pronto, o que mais toca o meu coração e o que eu descobri isso quando eu cheguei aqui, porque eu sempre gostei de servir as pessoas. E aqui nos Estados Unidos eu estou há 4 anos, como eu falei, cheguei com a minha esposa aqui. E o que toca o meu coração, Paulo, é porque eu tirei uma licença que hoje eu sou consultor financeiro. Eu ajudo as pessoas a como lidar com o seu dinheiro, a fazer planejamento para o futuro, principalmente a nossa comunidade brasileira, que 99% das pessoas a gente não sabe o que fazer com o dinheiro, né? Uhum. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos a gente trabalha e a gente faz dinheiro, mas construir riqueza é totalmente diferente. Fazer uma proteção para você, uma proteção para sua família é totalmente diferente de fazer dinheiro. Porque às vezes a gente pensa, poxa, o futuro está longe, mas o futuro um dia vai ser hoje, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Costumo até dizer que, para quem me pergunta, Renan, me dá uma dica, me dá alguma sugestão de como começar, como ter uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade milionária, eu indico o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que lá ele fala 7 chaves, e uma das 7 chaves, a primeira chave é pague-se primeiro. Ou seja, a gente sempre dá prioridade para as coisas não supérfluas e etc. Mas a gente tem que dar prioridade para a gente, entendeu? Que é o principal. E aí eu ensino isso para as pessoas, eu passo essa educação para as pessoas. O meu objetivo hoje é de servir, de ajudar, entendeu? Porque nós brasileiros, a gente não veio aqui para os Estados Unidos para brincar, né? A gente veio para prosperar. A É gente isso aí. veio para criar riqueza, para ter uma vida digna, entendeu? Para prosperar mesmo. E eu Quero falar acredito. 3 coisas sobre o que você está falando. Certo. Primeiro, eu amo perguntar quem são as pessoas que eu estou conversando, porque eu amo a autobiografia. Cara, e quando você fala, o Renan é um bom marido, é um bom pai, eu já tenho certeza que eu vou ser um bom pai, estou ansioso pelo meu filho que está chegando, abençoado seja, louvado seja, que ele venha com muita luz, com muita força, com toda energia sagrada, porque filho é o melhor presente de Deus. Não existe. Eu consigo entender o amor que Deus tem por nós, traduzindo isso no amor que eu tenho pelas minhas filhas. Não tem nada que se aproxime desse amor, desse sentimento. Não existe nada nesse universo. Você vai entender isso na próxima Eu semana, vou que entender. vai acontecer da melhor forma Amém. possível. O Renan é um cara, assim, pelo que você me deixou muito claro, e eu vejo na sua disposição, nas nossas conversas, na nossa aproximação, eu vejo o quanto o Renan ele é aberto a novos cenários e circunstâncias, né? O Renan, puxa, ele está aberto para lidar com camarão, com pesca, com empreendedorismo de imóveis, com finanças. Ou seja, você é flexível, você é um aprendiz. Muita gente fala assim, não, eu sou bom somente nisso. E quando eu fui para o jogo, quando eu fui para o campo para estruturar a minha primeira empresa, que eu era um grande vendedor, um grande diretor na Montblanc, eu descobri que eu não sabia nada. Eu descobri que o jogo só começava nas páginas seguintes, quando eu tive que aprender todas as outras áreas do empreendedorismo. Então, o processo de aprendizado do sucesso é ter clareza de quem você é, a sua autobiografia. E em segundo Sim. pilar, super estruturado e importante no seu processo de construção, é você ter essa flexibilidade de aprendizado, de caminhar por diversos universos. E o terceiro ponto que eu queria falar é quando você fala dos Estados Unidos, né? Tem muita gente que fala assim, Estados Unidos, ganhar em dólar, dolarizar. As pessoas não têm ideia e noção de como funcionam os números e o processo de aceleração nos Estados Unidos. É um mercado que tem um nível de competitividade muito grande, é um mercado que se profissionaliza a cada dia, o nível de exigência é cada vez maior. Sair do Brasil, vir para cá e operar não é uma tarefa fácil, é um desafio você poder se desenvolver nesse mercado. Mas quando você fala de tamanho de oportunidade, o Brasil é um país lindo, eu amo o Brasil. A gente tem a nossa fábrica lá no Brasil, a gente toca a nossa operação de lá. A gente acredita que o brasileiro não existe ninguém igual no mundo, igual o brasileiro. Eu, pessoalmente, implantei um dos nossos negócios em 40 países, conhecendo pessoas, cultura, mentalidade. Não existe ninguém igual ao brasileiro. O brasileiro é único, fora que as condições climáticas do Brasil são surreais, né? É o país mais lindo do mundo que eu conheço de fato. Mas quando você olha a oportunidade de crescimento, de segurança,
de alavancagem financeira dos Estados Unidos é literalmente um outro nível de game. Potência, né? Eu traduzo isso muito fácil. Hoje, no Brasil, com o crescimento de milionários que nós tivemos no Brasil, de 2021 para 2022, saímos de 160 mil milionários para 207 mil milionários. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 14 milhões de milionários. Quando você fala assim, peraí, 207 mil milionários contra 14 milhões. 14 Não é milhões. 3, 4, 5, 8 vezes mais. São 67 vezes mais. Os Estados Unidos é o país que mais tem bilionários do mundo, é o país que tem mais milionários do mundo e é o país que tem mais emergentes do mundo. Então, quando a gente tem toda essa raiz brasileira e vir e aplicar aqui, nadar nessa competição, o nível de oportunidade de crescimento é muito maior, inclusive para expandir não só de volta para o Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo, porque com capital você injeta, né? Hoje estamos falando, Jorge Paulo Lema botou uma matéria, que em 2026 o Brasil terá em torno de 500 mil milionários. E eu perguntei para Até minha esposa repostei. hoje, né? Exato. Falei, você viu essa matéria? Você viu essa matéria? Eu repostei no meu story aí. Que Muito legal. Eu bacana. falei para minha esposa, por que você acha que vamos ter 500 mil milionários nos Estados Unidos? Quem está aqui nos ouvindo aqui, por que vocês acham, por um segundo, por que nós vamos ter em 2026 500 mil milionários no Brasil? Você tem ideia, irmão? Quero te ouvir. Por que você acha que vamos ter 500 mil milionários? É quase triplicar o número. Por que você acha? Qual a sua opinião? Paulo, eu parto do princípio que a gente, nós brasileiros, a população mundial, a gente está indo mais para a mentalidade milionária. A gente está querendo aprender cada vez mais. Eu não vou contratar uma pessoa, eu quero aprender também como funciona isso. Você, como grande empresário, não que você domine todos os setores, mas você sabe um pouquinho de cada um, certo? Eu costumo dizer, minha esposa também fala muito, que quando a gente vem para cá, para os Estados Unidos, a gente tem 1.001 oportunidades para ser o que a gente quiser. Não importa se você seja médico no Brasil, engenheiro, advogado, quando você chega aqui, você começa do zero, você tem 1.001 oportunidades de ser o que você quiser. E eu acho que a gente, com o passar do tempo, a gente tende a se adaptar melhor. Se eu era isso, eu posso ser isso hoje. Eu sou um grande diretor aqui da empresa, mas eu vou virar chefe de cozinha. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Meu sonho sempre foi ser chefe de cozinha. Beleza, tá tudo certo. Vá atrás do seu sonho, etc. E como você também está falando, Paulo, desde lá de trás, quando eu comecei, eu sempre fiz parte, desde os meus 17 anos de idade, da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza, da AJE. Que legal. E desde lá a gente aprende que o lugar que o empreendedor tem que estar é dentro do aeroporto. É viajando, é conhecendo novas culturas, novos lugares. E com informação que eu recebi lá atrás, eu vi que a Flórida, o estado da Flórida, ele tem mais aeroportos do que todo o país brasileiro, entendeu? Caramba. Todo o Brasil. Essa informação, e a gente sabe que na Flórida é o trampolim do empresário para ir para qualquer lugar do mundo. É uma escola. É uma escola, exatamente. Não que os outros lugares não sejam, mas a gente está aqui para prosperar, a gente está aqui para correr atrás. E eu queria até lhe perguntar uma coisa, Paulo, que, pessoal, para você que está assistindo, semana passada eu participei de uma palestra como ouvinte da palestra do Paulo, certo? E, Paulo, você comentou lá a diferença quando você tem um sócio. Você que tem aí empresas em mais de 70 países, né? Meu irmão, tira o chapéu para você, viu? Porque em mais de 70 países é um negócio assim espetacular. Meus parabéns. Obrigado. Você deve ter sócios, correto? 15 sócios. 15 sócios. Poxa, é sócio demais. E aí, Paulo, você comentou da diferença entre confronto e conflito. E também comentou uma coisa sobre que a gente tem que a gente tem que ser aliado da insegurança e do medo. Porque é da insegurança e do medo que a gente sabe se a gente está no lugar certo ou não. Você pode dar só essa palhinha aí para quem está assistindo aqui a gente, que eu achei assim sensacional. Primeiro, eu acredito que sociedade é você compreender que você vai fazer uma aliança com uma pessoa que te segue e que você segue essa outra pessoa. Enquanto as pessoas têm medo de sociedade, eu amo ter sociedade. Se alguém me falar assim, cara, você já brigou alguma vez com seus sócios? Nunca briguei com os meus sócios em 11 anos. E são 15 sócios.
Você fala assim, você já conflitou as ideias na mesa com seus sócios várias vezes? Porque conflito é quando a gente quer discutir e extrair se aquela ideia é a melhor, sem levar nada para o pessoal. E para isso, para você poder conseguir ter boas alianças com a sociedade ou com o seu time, com a sua equipe, você tem que estabelecer, antes do jogo começar, as regras. Por que Sim. existe um juiz numa partida de futebol? Por que existe um juiz numa partida de tênis? Por que existe um time que estabelece as regras dentro de uma corrida de Fórmula 1? Porque as regras foram feitas para serem obedecidas. E uma das regras da minha companhia é nós não queremos ter razão. Razão custa muito caro. Então, a razão faz com que a minha opinião seja importante, mas não tão relevante quanto a melhor ideia. Então, quando você abstém da razão, você fala assim, eu quero ter sucesso. Você passa a ter o ouvido e a mentalidade de um aprendiz. Então, toda ideia que gere conflito na mesa merece atenção ao ponto que a gente extraia a melhor ideia. Porque a gente não tem as melhores ideias de primeiro momento, né? E o processo de evolução é o processo de você estar entre um equilíbrio entre medo e insegurança. Porque se você sente que você tem que produzir mais, que você tem que melhorar a sua performance, se você olha, por exemplo, eu não tenho preocupação com os meus grandes concorrentes que estão acima de mim, né? Um dos meus negócios é cosmético. Eu tenho uma fábrica de cosméticos no Brasil e a gente, por exemplo, tem como concorrente a L'Oréal. A L'Oréal é uma marca linda, tem uma história maravilhosa, ela me aspiraciona para o futuro, mas eu não espero que a L'Oréal me ameace. Eu sou uma ameaça para ela. O meu medo é de quem vem novo, de quem vem com uma ideia disruptiva, de quem não tem nada para perder. Então, Sim. esse novo alguém pode criar um modelo mais rápido que eu, e esse sim eu tenho que ficar atento e de olho. Então, esse misto de equilíbrio em quem eu admiro e modelo, e esse misto de estar atento o tempo todo no jogo, analisando a sua performance, é o que te leva de verdade para um processo de evolução. O que a gente mais encontra no mercado, e eu estou construindo hoje uma mentoria exclusiva junto com a minha esposa para empresas, focado em gestores de empresa, é que o empresário, quando ele cresce, ele assume tantas responsabilidades que tudo está nas costas dele. Ele é eu, empresa. Então, ele não consegue sair daquele cargo para poder desenvolver novas áreas, né? Eu, por exemplo, posso falar de boca cheia, que a gente tem isso de exemplo dentro de casa, que a gente saiu da operação do Brasil para vir tocar a operação dos Estados Unidos, focado no mercado internacional. Por quê? Porque a gente tem time para tocar lá a operação no Brasil. Então, eu posso dizer, puxa, 11 anos de empreendedorismo, em evolução dos nossos negócios, 50 maiores sites de negócios do mundo, mais de 80 pessoas só no Brasil, a gente interage entre distribuidores, representantes e profissionais diretos, são mais de 20 mil pessoas no mundo que a gente interage de forma direta e indireta, então a gente tem esse aspecto de liderança, de gestão e de mentalidade. Então, o misto desses dois te transforma altamente produtivo, atento para você poder desenvolver. Você falar para mim, Paulo, você trabalha muito? Eu trabalho muito. Eu começo às 6 horas da manhã respondendo mensagem para a Europa, porque eu já levanto atrasado. Essa é uma coisa que pilha a minha mente, porque a gente está em torno de 5 horas para trás da Europa, dependendo da região. Então eu já levanto atrasado. Eles já estão num outro nível de game. Com a Ásia, a gente tem hoje distribuição no Japão, a gente está estruturando uma distribuição agora na Coreia, e na China. A gente tem uma oportunidade incrível de entrar na China agora, e eu falo isso com gosto porque ele está abençoado por Deus. A gente está presente hoje em Singapura, Malásia, Tailândia. E lá, por exemplo, a gente está no Opposite, né? Então, Isso, pode falar. Isso com a empresa dos cosméticos, correto? Isso com a nossa principal empresa dos cosméticos, exatamente. Legal. Exatamente. Bacana. Então, quando eles mandam mensagem, eu tô tranquilo que eu tenho o dia inteiro para responder, porque lá já virou noite, já virou madrugada, eles não vão responder. Mas a Europa não. A Europa precisa tomar as decisões, porque o dia não acabou. E aí depois eu tenho o meu momento de treino físico, porque eu preciso oxigenar, preparar o meu corpo para aguentar essa intensidade. Eu tenho um rigor na minha alimentação, cara, como de a cada 3 horas. É fundamental, porque a comida não é só para você comer, é para te dar energia. Então você precisa comer os alimentos certos para aguentar essa energia, esse processo. Eu tenho meu momento espiritual pela manhã também, que é fundamental, e aí muitas vezes eu puxo até 10, 11 horas da noite. Como eu te falei para você, a hora que acabar a live eu tenho uma outra reunião. Às vezes tem que levantar de madrugada para uma reunião com a Ásia também, e tá tudo certo, porque eu tenho consciência de onde eu tô e para onde eu vou. E nesse processo eu vou buscando as colunas de ter também o meu tempo de lazer e de desfrute com a família,
o meu tempo de lazer e desfrute pessoal, com a minha esposa. Eu tenho o meu momento, toda semana a gente sai para namorar, eu e a minha esposa. A nossa relação em casa é super importante. Eu não acredito no empresário de sucesso que não tenha sucesso dentro de casa, que não tenha vendido o sonho para dentro de casa. Então, quando você faz essa mistura, você está pronto para evoluir, crescer numa jornada que não tem fim, mas ela tem intervalos que te dão a oportunidade de desfrutar o que tem de bom na vida. Legal, bacana. Falando, Excelente, falando um Paulo. pouquinho de Brasil, que eu estava comentando lá, só deixa eu fechar Ah, essa coluna. O Brasil terá 500 mil milionários em 2026 por três motivos. Primeiro hum, motivo é porque o real não vai mudar muito o cenário frente ao dólar. Pelo contrário, nós vamos ter uma pequena piora agora após a eleição. É natural esse movimento para o final de ano. E naturalmente você tem injeção de capital externo no Brasil, porque o Brasil é um país produtivo, é o país do futuro. Eu acredito nisso, tem muito para evoluir, então vai continuar a país haver capital riquíssimo. externo. E com mais dinheiro no país, automaticamente você tem novos milionários. Então ele é um polo atrativo, são 200 milhões de habitantes, é consumidor de forma abrangente, então esse é um dos motivos. O segundo motivo é o que você falou. O Brasil cada vez mais vem buscando o empreendedorismo, vem evoluindo nessa escola, nesse processo de empreender, e isso vai crescer cada vez mais. E o terceiro pilar está ligado às startups. As startups, os fundos de investimento estão transbordando dinheiro e eles não têm aonde injetar, então automaticamente a startup virou uma oportunidade, que são negócios que alavancam números brutais quando dão certo, então viraram grandes apostas. E para esses organizadores dessas startups, eles acabam se beneficiando também nessa escola e nesse processo de crescimento. Então, naturalmente, o Jorge Paulo Lema apontou isso de uma forma brilhante e é o que vai acontecer no Brasil. Mas ainda, quando você fala de Estados Unidos, por mais que quem está nos ouvindo aqui esteja no Brasil, tem que pensar, mesmo que à distância, fazer uma aliança nos Estados Unidos e ter um negócio em desenvolvimento aqui. Paulo, mudo tudo, saio do Brasil para cá. Depende do seu momento de vida. Eu me planejei durante muito tempo para vir para cá. E uma Uhum. coisa que você falou, irmão, preciosíssima. O brasileiro, quando ele está no Brasil, ele fala: não, não, não. Essa é minha área, eu não mudo. Eu não faço outra coisa que não seja aquilo que eu estudei para fazer ou que eu nasci para fazer. E quando ele vem para cá, na grande maioria, ele está disposto a tudo. Então, Sim. essa mentalidade, quando ele chega aqui e ele está disposto a um novo, é o que deveria acontecer no Brasil antes dele sair de lá. Porque se ele fizer isso lá, ele também terá resultado lá. Esse é um insight que eu gostaria de compartilhar. É um insight forte, é um insight dolorido, porque a gente tem que estar aberto para o novo, para obter novos resultados. Quem está crescendo, tendo resultado de produtividade, continua. Tem que dobrar a sua força, dobrar a sua dedicação. Mas quem quer ter novos resultados, precisa criar novas alianças e abrir a mente para novas oportunidades para poder chegar em novos patamares. O segredo é esse, abrir a mente para novas oportunidades, abrir a mente para um país novo, uma cultura nova. Eu estava conversando recentemente agora com um amigo, e como é amigo, a gente tem que falar a verdade assim, né? Se ele aceitar o feedback, é excelente. Se ele não aceitar, é porque ele não está naquela nossa vibe ali, É isso aí. porque, tipo, se a gente tem um negócio e o cliente quer dar um feedback negativo, excelente, bom para a gente, que a gente tem que aprender a melhorar. E aí ele comentando comigo, Paulo, ele falou assim, ele é um dos diretores de uma grande empresa lá no Brasil. Ele falou: Renan, cara, eu quero ir para os Estados Unidos com a minha família, mas eu quero já chegar aí já na diretoria de uma grande empresa. Eu falei: cara, se você está com essa mentalidade, por mim, eu acho que você deveria passar um tempo a mais no Brasil, porque eu acho que, tipo, você tem que vir com a mente aberta, meu irmão. É isso aí. Tá certo que você era isso no Brasil, você pode ser nos Estados Unidos, mas venha com humildade, venha com o pé no chão, Então, entendeu? Porque ninguém sabe como é que vai ser, tudo vai ser novo, uma linguagem nova, business novos, regras novas, depende do condado que você vai estar, isso e aquilo outro, eu, entendeu? Então a gente tem que ter uma humildade, né? Eu confirmo o que você falou em número, gênero e grau. Eu vim para cá para dar extensão do nosso negócio no mundo e nos Estados Unidos. E nesse primeiro ano, a gente está aqui há quase há 2 anos, 1 ano e meio. Nesse primeiro ano, eu trabalhei dobrado, porque eu tive que me adaptar a todos os cenários e circunstâncias que aconteciam aqui, me adaptando são N situações. É uma mudança de vida por completo. E ainda assim, administrando tudo aquilo que a gente tem. E você falar: Paulo, você faria tudo de novo? Mas tudo de novo. Foi prazeroso demais. Eu tô amando estar aqui, se Deus permitir, eu pretendo permanecer aqui, construir o Dois. melhor e conhecendo pessoas incríveis como você. Ganhei amigos maravilhosos como você, cara. Eu tô muito Claro. feliz
com a sua amizade, você é um cara genuíno, puro, verdadeiro, e é isso que você falou. O jogo de gente grande não tem muita conversinha. Cara, vamos discutir ideias grandes. Nem sempre a gente precisa concordar, mas as ideias grandes precisam ser discutidas e construídas na mesa da forma mais inteligente possível para levar esse mundo do business para um outro level. E quando a gente fala de finanças, cara, o que seria um primeiro passo para alguém poder crescer no mundo das finanças? Pronto, o primeiro passo é querer. É a Boa, gente tirar aquelas crenças limitantes, boa. a- aquilo que a gente fala de tipo, aquelas frasezinhas que a gente acha que é besteira, de ah, dinheiro não dá dinheiro não dá em árvore, eu não tô, não sei o que, dinheiro. Essas frasezinhas assim, tudo é na cabeça da gente e a gente fala e acontece. O que a gente fala tem muita força. Então, eu acho que basta, a gente tem que, para começar, a gente tem que querer, certo? Para começar, a gente também tem que ter humildade, porque todo mundo precisa de educação financeira. Perfeito. Dinheiro, todo mundo precisa, entendeu? Para viver, para sobreviver, para manter sua família e etc. Você tem o seu business e o dinheiro é a consequência. Mas a gente precisa ter a humildade de conversar com um consultor financeiro, de delegar para um profissional do segmento, para ele te dar o norte, entendeu? Eu aqui nos Estados Unidos, para ser sincero, Paulo, a primeira reunião e as reuniões que eu faço free, gratuita, eu não cobro, entendeu? O E cara eu, tem, o eu cara tem que sentir a experiência que você tem na bagagem para ele poder se sentir impactado, né? exatamente. E o meu propósito hoje é passar a educação financeira que eu tenho para a pessoa, Que legal. certo? E aí eu passando a educação financeira que eu tenho para a pessoa, mostrando o como ele pode fazer, como ele pode dividir, como ele pode juntar, salvar para o futuro dele, ele entendendo, ele vai me pedir ajuda e eu vou ajudar ele, entendeu? E eu, como sou licenciado aqui nos Estados Unidos, eu vou ser remunerado de outra forma, Que, entendeu? que legal. Então, o meu Eu, papel hoje é servir. E a educação, todos nós precisamos, entendeu? eu acredito que você só aprende por três motivos. O primeiro motivo por que você aprende é porque você considera que alguém tem um conhecimento que você não tem, ou seja, ela é uma autoridade sobre você. Ela tem um reconhecimento, uma profundidade em algo que você não tem. Aquilo que você estava falando algumas poucas palavras atrás. Você tem que ter um conhecimento sobre tudo, mas você não pode ser especialista em tudo. Não dá para ser especialista em tudo. E acho que essa é a Uhum. grandeza de Deus. Deus nos deu a oportunidade de escolhermos o que nós quisermos, para que cada um de nós tivéssemos uma especialidade e juntos nós nos complementássemos e fôssemos mais fortes juntos. Sim. Eu acredito que esse é um pouco do game que Deus nos oferece. Então, o primeiro motivo é, cara, quando você me explicar o que eu não sei, eu falo, opa, ele tem um conhecimento que eu não tenho. Uhum. O segundo pilar do aprendizado foi exatamente o que você acabou de falar. Eu tenho que querer. Se eu não reconhecer que eu tenho alguma necessidade que tem que ser transformada dentro de mim, ela não vai acontecer. E o terceiro pilar é pelo exemplo. Eu literalmente ganhei a consciência que a dor, o erro e os problemas, eles não ensinam, eles só te tornam mais fortes. Eles te dão mais combustível, eles te dão mais capacidade de você superá-los, eles te dão um nível de mentalidade que você não percorre, aquele problema não te assusta mais, mas o que te ensina de verdade é você procurar novos caminhos para você poder tateando, achar, estudar ou buscar um especialista. E o terceiro é literalmente seguir o exemplo de alguém que sabe fazer. Porque a única forma que mais ensina é o exemplo e não a dor. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar o acerto e não mais fica satisfeito com o processo de erro. O erro só é uma possibilidade que eu entendi que aquele não é o caminho. É a única coisa Excelente. que ele ensina. Perfeito. Exatamente, Paulo. E aproveitando aqui que também tem muita gente assistindo essa live, eu estou começando a divulgar em rede social isso, aquilo, outro, porque, tipo, muita gente que mora aqui, Paulo, não sabe que pode juntar dinheiro para o futuro, fazer uma aposentadoria, um plano de college para o seu filho, porque não tem documento. Queria Tá, deixar claro aqui que não importa se você tem Social Security, se você tem Green Card ou não. legal. Todo mundo pode fazer, entendeu? Então a nossa comunidade brasileira tem que saber disso, que a gente Legal. pode, entendeu? A gente pode prosperar nesse país, a gente vai prosperar, não que a gente pode, a gente vai prosperar, Amém. certo? E a E partir de quanto que uma pessoa pode investir, por exemplo, para poder começar a ter uma estrutura como essa?
Não existe valor mínimo, Paulo. Existe o que a pessoa quer ter lá na frente, entendeu? Se você quer ter alguma coisa lá na frente, hoje você tem que fazer por onde? Porque amanhã vai chegar esse dia e você vai pensar, poxa, por que que eu não dei um direcionamento para o meu dinheiro? Se você não der um direcionamento para o seu dinheiro hoje, amanhã você vai se perguntar cadê ele? E E, ele foi pelo e ralo. cada mês, essa pessoa, que eu acho que são dúvidas que as pessoas têm, ela pode variar o nível de investimento que ela faz ou tem que ser sempre o mesmo quando ela determinar algo? Excelente, Paulo. É totalmente flexível, Uhum. certo? Existem planos totalmente flexíveis. Não, eu posso começar com X porque agora eu estou na situação tal. E depois eu posso fazer isso, aquilo, outro? Pode, certo? E hoje, Paulo, hoje eu, Renan, eu não consigo ter uma capacidade de fazer X reuniões por dia. Eu tenho só aquele limite de X reuniões por dia porque é só o Renan. Exato. Então, hoje eu estou criando uma agência para conseguir alcançar mais pessoas, entendeu? Mais pessoas na Flórida, mais pessoas em Califórnia, Massachusetts, porque a gente precisa unir forças. É isso E aí. aí, tipo, a pessoa tendo basicamente a permissão de trabalho, ela consegue ter uma carreira do jeito que eu estou tendo hoje, hoje, o que mais me chama a atenção, o que mais me brilha os olhos é a questão de ter flexibilidade de tempo, não ter patrão, não ter meta, flexibilidade geográfica, entendeu? A gente fez uma viagem agora para o Havaí, eu e minha esposa, entre uma praia e outra eu pegava ali o celular, pegava o iPad e trabalhava um pouquinho ali e eu estava trabalhando, estava produzindo, E se tem entendeu? alguém dentro do Brasil que queira fazer um plano financeiro com você aqui nos Estados Unidos, pode ser feito também para começar a armazenar dinheiro em dólar? Pode, pode sim, mas é um pouco com um valor diferenciado, não um valor tão acessível como quem está aqui residente no país, residente que eu digo é pelo menos 6 a 8 meses, entendeu? Legal. E Mas a gente quem está está no falando, tá Brasil falando de quanto? Um valor diferenciado em quanto? A gente está falando de quanto? a partir de US$ 10.000. Ah, então A não partir de estamos 10 falando mil de valor. dólares você consegue. É, E outra coisa, hoje em dia a gente está tendo aí a eleição aí já no próximo mês, tá todo mundo não sabe se o candidato A ou o candidato B vai ganhar isso aqui no outro. Então a procura, Paulo, está gigantesca de legal. pessoas procurando dolarizar, Sim. de pessoas querendo proteger o patrimônio e etc. Então, quem está no Brasil, se você está assistindo aqui, você está pensando em dolarizar, colocar o seu dinheiro numa moeda mais forte, e etc. Não que o nosso real, mas infelizmente o nosso real está praticamente 1 para 5. Então a gente tem que pensar, a gente tem que dolarizar, tem que diversificar. Então a gente consegue sim, para quem está no Brasil, a partir de um valor de 10 mil Consegue dólares, montar e basicamente. fazer o caminho para essa pessoa poder se organizar e começar a fazer investimento nos Estados Unidos. Muito Sim. legal, muito legal. Você quer compartilhar alguma outra experiência do seu outro mundo de negócios, ou alguma experiência que você teve aqui nos Estados Unidos, algum aprendizado? Fica à vontade, irmão, quero te ouvir. Paulo, eu queria só, antes da gente mudar o assunto, voltar para aquele assunto lá que eu comentei, que a insegurança e o medo ele tem que ser os aliados da gente, não é isso? É isso aí. Por que que a insegurança e o medo tem que ser os nossos aliados, Paulo, para a gente crescer, para a gente prosperar na vida? Quando você observa as pessoas que não se movem, é porque elas sentem que elas não têm nada para perder. Quando você vê, por exemplo, um Jorge Paulo Lema, um Abílio Diniz, um com 86 e o outro com 82 anos, montando franquia de padaria, já não é mais dinheiro. Eles entendem o game que, enquanto eles estiverem produzindo e contribuindo para o mundo, eles são peças primordiais no mundo e isso só alonga a vida deles. Agora, quando a pessoa está estagnada, ela já perdeu o interesse. E a falta de interesse ela tá ligado muitas vezes com a falta de medo. Ela já não tem mais expectativa, ela já não sente mais admiração, ela já não sente mais prazer, e isso a deixa numa zona de conforto. Ou, se ela está numa zona estável, ela ganha um salário, ela está vivendo um cenário, ela também está numa zona de conforto. E essa zona não faz com que ela seja produtiva. E a insegurança, do outro lado, é ter a expectativa que tudo está no seu lugar, sendo que não é uma verdade. A grande verdade é que tudo se transforma a cada segundo. Então, se você também não estiver acompanhando o seu processo de transformação, você naturalmente vai ficar para trás. Por isso que a insegurança e o medo, eles podem ser seus aliados, eles são o combustível que você precisa para chegar do outro lado. Então, um empresário, por exemplo, ele não cresce se ele não se arriscar. E aquele que fala que se arrisca sem medo, aquele que fala que se arrisca
sem insegurança, é porque ele está arriscando muito pouco perto do que ele poderia arriscar. Porque a partir do momento que ele arrisca muito, o medo e a insegurança bate na porta e faz com que ele ande muito mais rápido, muito mais forte, muito mais consistente, que é exatamente nesse nível de adrenalina que eu ando, porque eu quero crescer em passos largos, então automaticamente o nível de exigência sobre mim se torna gigante e eu tenho que entregar muito mais do que o combinado por causa do medo e da insegurança que eu torno aliados e não meus inimigos. Pessoal, você que chegou agora, seja bem-vindo e você está tendo uma aula aí com o Paulo Casax, uma aula sensacional, viu? E Obrigado. aí, Com o Paulo, Renan você também. comentou, Com o Renan também. você comentou que tem 17 sócios, não é isso? 15 sócios. 15 15 sócios. sócios, excelente. 15 sócios. Existe a diferença entre conflito e Confronto. confronto, Exato. certo? Lá no Brasil, uma sociedade que eu fui fazer agora ultimamente, eu falei para o meu sócio que é um grande amigo, um padrinho de casamento, um irmãozão. Eu falei assim, cara, a gente sempre foi amigo, a gente sempre vai ser. Então eu quero que a gente separe business de amizade. Eu Perfeito. quero que a gente sente numa mesa, fulano, e você me mande para aquele lugar, você diga que o Renan é isso e aquilo outro, mas saindo dessa mesa de reunião de business, a gente vá para um lugar tomar um café junto, dar gargalhada, sorrir, etc. Então, Paulo, isso é um pouco da diferença entre conflito e confronto, né? Confronto é você. Deixa eu aprofundar um pouco do que você está falando. Certo. Por exemplo, quando você falou de forma metafônica, olha, você pode mandar para aquele lugar. E isso até pode acontecer se, quando acabar aquela reunião, aquele problema ficou na mesa. Eu fiz uma live com um cara ontem, muito legal também. Um cara que ele cuida de terapia de pessoas, ele cuida de problema de estresse, de ansiedade e situações crônicas. Eu falei, cara, como é lidar com esse cenário? Ele falou, cara, quando a pessoa entra no meu consultório, eu falo para ela, a partir de agora, olha o que ele falou. Olha que legal isso. É Hum, dessa forma que sócios devem se tratar. A partir de agora, o seu problema é meu. E como eu não gosto de perder, a gente vai lutar até ganhar. Então, a pessoa que está lá em pânico, em crise, em ansiedade, pensando em milhares de besteiras, cara, quando ouve alguém falando para ela assim, ó, seu problema agora é meu, tá comigo. A parada agora é nós dois juntos. Isso é muito forte, isso é muito acolhedor. E quando hum, termina, ele fala, cara, ele precisa abandonar aquela pessoa, literalmente abandonar aquela pessoa, senão ele leva o problema para casa. Então, a partir do momento que aquela consulta acabou, não existe mais aquela pessoa, não existe mais aquele problema. Ele fala assim, agora está com você. Ele devolve a bola para ela. Então, quando a gente está com um sócio na mesa, eu não estou confrontando o sócio. Eu estou conflitando a ideia que foi colocada na mesa. Eu vou contar uma jornada para você incrível, irmão. É altamente inspiradora do Edgar Corona, que é um dos bilionários que eu admiro, que eu conheço. O Edgar Corona, ele foi para ele é hoje a 10ª maior franquia de academias do mundo. Vale mais de 2 bilhões de dólares, a Smart Fit. Ele já recebeu alguns aportes e foi criado um board em torno do negócio dele. E esse aham, board acompanhando ele, o que acontece com o board? O board é aquele time de executivos especialistas que discutem a ideia numa mesa fechada e dessa ideia leva para a diretoria, para o time, para a equipe, para os líderes de equipe. E o Edgar, certo. e ele contou isso publicamente, o Edgar, toda vez que ele ia depois do board para essa mesa de diretoria, ele ficava 3 horas discutindo as ideias com os diretores para que eles falassem a ideia que eles tinham decidido lá atrás. E um dia o boarding dele chegou para ele e falou: Edgar, cara, você tá matando nosso tempo, cara. Ele falou: pô, a gente toma uma decisão na mesa, chega lá com a diretoria, você fica 3 horas lá discutindo com eles, e depois de 3 horas sai com a mesma ideia. Ele falou: cara, poupa o nosso tempo, meu velho. Chega lá na reunião e fala o que é que tem que ser feito e acabou. E ele falou assim: presta atenção, se eu chegar lá e passar uma ordem do que tem que ser feito, eles não vão colocar todo esforço, toda intensidade, todo amor que eu preciso para isso dar certo, se essa ideia não partir deles. Então ele faz com que a equipe dele extraia, ele vai levando para um funil, que a equipe dele tenha as mesmas ideias que ele, sem ele ter que ordenar aquilo como ordem. Isso é genial, isso você consegue entender porque ele é o cara do bilhão.
Existe uma frase que me define muito, é que o sucesso não é uma obra do acaso. O sucesso é destinado para aquele que merece, para aquele que literalmente tem a graça de Deus, para aquele que literalmente respeita e ama e louva a sua família, é para aquele que realmente transborda na vida de forma genuína de pessoas. Faz o bem. Eu não consigo passar, cara, por a vida de alguém sem deixar alguma coisa, se alguém é alguém significante. Hoje eu fui fazer um comentário na academia de manhã, mas antes eu precisei criar toda uma trajetória para poder chegar naquele comentário, porque eu fico pensando na psicologia do que está ali por trás. Então, quando a gente está ali do aqui e agora e fala assim, não, como é que eu entrego o meu melhor nesse momento? Você começa a performar mais e tudo acontece. Então, quando você vai para a mesa, e eu sei quem é o Renan, e o Renan sabe quem é o Paulo, se eu discordar do Renan, desculpa, se eu discordar da ideia do Renan, eu não estou discordando do Renan. Exato, concordo. O grande problema é que as pessoas querem que o seu sócio, querem que o seu cliente, querem que o seu fornecedor seja parecido com você. Se ele fosse parecido com você, não teria negócio, ele estaria fazendo o que você faz. Então, a grande magia é você entender que o outro não é você. Então, por exemplo, eu tenho sócios que iniciam trabalhando 9 horas da manhã e 6 horas da tarde para. É o ritmo de vida deles. E eu tenho que falar, tá tudo bem. Porque eu sei que esse sócio, quando estourar uma determinada bucha na área dele, ele vai resolver e eu não. Então tá tudo certo. Se você esperar que, mas eu levanto às 6 e vou dormir meia-noite, não, mas eu executo muito mais, mas eu conquisto faturamento, esquece, acabou a sociedade, não tem relacionamento. É a mesma estrutura dentro de casa. Eu ponho mais dinheiro em casa, eu faturo mais, eu produzo mais. Esquece, não existe relação posterior a isso se você colocar peso e medida daquilo que você entrega. Se você entrega mais, se você faz mais, se você tem ideias melhores, você é vítima do seu sucesso. O que é vítima do seu sucesso? Você é obrigado a fazer mais. Você já superou aquela meta. Você tem que bater um próximo recorde. Então, o conflito é isso. Vamos discutir a ideia central sobre este problema? Vamos. Eu não estou falando dos princípios do Renan. Eu não estou falando dos acertos e dos erros do Renan. O Renan pode ter errado 10 vezes, mas nessa o Renan pode acertar. Então, se essa mentalidade ela acontece antes desse conflito acontecer, cara, quando acontecer, sua mente já está calejada, já está preparada para que as ideias que sejam discutidas ali não sejam levadas em nenhum segundo para o lado pessoal. E aí, esse é o jogo de gente grande. Esse é o jogo de gente grande. Exatamente. E isso volta para aquela conversa que a gente estava falando agora no início, questão de feedback, né? É o que o outro está querendo escutar ou falar a verdade e ver o melhor para o business, o melhor para a carreira e etc, entendeu? Exato. É saber falar a informação certa, é saber como agregar no negócio em si, né? E Paulo, você, pessoal, vá pegando as chaves aí, vários insights aqui nessa live, viu? O cara é fera demais. E Paulo, você também falou no encontro que a gente teve no final de semana, que você estava conversando com um colega seu e você comentou com ele perguntando, fulano, você quer prosperar? Ele falou, Paulo, eu quero prosperar. Aí falou, querer não é fazer. Você pode ter a vontade de prosperar, mas você está agindo para isso. Você pode querer tomar um copo d'água. É isso aí. Mas você se levantou e você andou até lá para ir buscar o seu copo d'água, então você não é só querer, é você agir, né? Você ter a sua atitude. Então, mudou o game. Isso eu achei sensacional. E outra coisa também, outro insight que você disse que também estava no parque da Disney, né? No final de semana. E aí um grupo assim de amigos estava do lado comentando, eu tô pensando em montar um negócio. Aí você, peraí, você... Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Eu sou Paulo Casares, vamos sentar um pouquinho e falar de negócio. Mas assim, isso já aconteceu, irmão, em muitos lugares. Cartão pessoal meu de visita, que eu entregava no Brasil, eu entreguei para mais de 1.000 pessoas. Falando, me procura que a gente vai fazer negócio. Desses cartões de visitas que eu entreguei, em torno de 2 pessoas me chamaram. Então, você vê que as pessoas, elas não estão preparadas, muitas vezes, naquele momento, não quer dizer que amanhã não estejam, muitas vezes para receber o melhor. Elas não estão preparadas para fazer um outro negócio, para ter uma transformação de vida, para ir para um outro nível, porque muitas vezes isso é o medo, que aí sem falta de combustível, no ponto contrário, falta o poder de ação. Aí é o medo contrário, porque o medo ele é muito positivo quando você está em alta velocidade.
Mas ele é muito sim. negativo quando você está parado, porque ele também, como tudo, né? Peso e medida, né? Se você tomar Uhum, água, ela te hidrata, e se você tomar água demais, você pode se afogar. Né? Então, esse sim. processo, vitamina C é ótimo, mas você pode se intoxicar de vitamina C. A Neosaldina é a que cura a sua dor de cabeça, mas ela pode te matar. O xarope é o que cura a sua tosse, mas ele pode te matar. Então, Em excesso. o processo, ele exatamente, a ciência da vida, ela já foi criada. Cabe o quê? A gente interpretar. Os sinais, os códigos, já estão todos à disposição na mesa. Eles estão lá só esperando o nosso nível de comunhão, de profundidade, de estudo, de procura, para entender como é que você extrai o melhor daquilo. E se você começa a extrair o melhor por onde você passa, o melhor instala nas suas vidas. Então, Deus é tão consciente, tão onipresente, tão vivo nas nossas vidas, que o tempo todo ele nos dá a oportunidade de sermos melhor. O dia de ontem não é igual ao dia de hoje. Eu não sou o mesmo cara de ontem. Eu sou o cara que tem os mesmos princípios. O Paulo é o marido da Fabiana, pai da Dandara, pai da Serena, é o empresário de 7 empresas, mas num outro nível. Eu saio dessa reunião com você aqui hoje muito melhor do que entrei. Eu saio inspirado pelas palavras que você disse, o meu querer. Isso vai firmando, vai transformando o meu inconsciente em códigos e informações que me levam para um nível muito maior. E a gente tem que ser 1% melhor cada dia, né? É, eu Pelo menos 1% melhor cada pelo dia. menos 1%. Em quais áreas, família? Porque eu aprendi, Renan, que o jogo tem que ter pilares. A pessoa fala assim: É, Paulo, quais são os seus pilares da vida? Deus, família e negócios. Por quê? As pessoas falam: mas é normal ter comunhão com Deus. Não, mas não pode ser só uma comunhão. Eu acredito, e a minha relação com Deus, ela tem 3 pilares. Meu primeiro pilar, eu contemplo a Deus. Para tudo que eu olho, eu falo: Deus está aqui. A segunda coisa, eu aprendo algo novo sobre Deus, eu estudo sobre Deus. Eu preciso criar uma relação profunda com Deus. E o meu terceiro pilar, eu me pergunto: o que Deus espera de mim? O que Deus espera que eu faça? Qual é a atitude? O que Deus espera que eu entregue? Eu já sei que eu sou imperfeito. Eu já sei que a gente precisa evoluir no nosso processo. Mas o que Deus espera pontualmente de mim? Se ele falasse para mim: filho, eu quero que você faça isso aqui agora. Eu preciso interpretar, eu preciso ter sabedoria divina, conexão suficiente para entender o que ele espera de mim. E aí a mesma coisa no meu ambiente familiar. E a mesma coisa no meu ambiente de negócio. Então, se você tem mapeado as áreas que você quer desenvolver, fica mais claro para você criar o hábito na sua mente e no seu comportamento para você desenvolver isso. É mesmo do que você falou do querer da água, né? Um cara atuando, Torres atuando por 20 anos no mesmo lugar, 7 metros quadrados, até um senhor de 70 anos de idade falar para ele: cara, você quer prosperar? Ele falou: quero. Ele falou: querer não é o suficiente, Torres. Eu te vejo aqui há 10 anos. O cara cortava cabelo com ele, irmão, há 10 anos. Ele falou: você não quer. Ele falou: você não quer. Ele qual o falou: seu plano? você tem que. Qual é o seu plano? E a regra é muito simples. Se você não tem um plano, tá tudo bem. Segue alguém que tem. É. Alguém que tem vai te inspirar como construir. Olha que incrível. Você não tem, não sabe por onde começar, não tem dinheiro. Serve alguém que tem. Isso que o nosso mentor Bruno tanto nos inspira, né? Serve. Uhum. Quero estar num ambiente mais sofisticado. Serve. Cara, como eu sirvo? Se você começar a servir em todos os lados, sem ficar contando o que vem na frente, vai chegar uma hora que você vai servir a pessoa certa e você vai estar na mesa que você precisa estar para você aprender. E o seu comportamento pode te levar para um próximo nível muito mais avançado. Agora eu tenho uma pergunta para você. 7 Manda. milhões de pessoas no mundo. Qual é a mensagem que você dá para essa galera? A mensagem que eu dou para essa galera: 7 milhões no mundo? 7 bilhões de Bilhões. Ah, pessoas. bom, já ia O dizer. Ah, mundo, nesse pronto. exato momento, está te ouvindo. Está ouvindo o 7 RP do bilhões. Renan. Qual é a mensagem que o Renan dá para esse mundo? A mensagem que o Renan dá para esse mundo. Pessoal, siga a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é o livro mais antigo, o livro mais comprado, o livro mais lido. Pessoal, nosso manual tem que ser a Bíblia. A Bíblia já diz tudo.
Amém. certo? Quer E falar uma fala passagem da Bíblia? Alguma passagem que te toca, que te transforma, que representa algo especial para você? eu gosto muito da Bíblia, a questão do imperativo, né? Quando Jesus fala, ele fala muito no faça isso. Ele não fala, ó, se você quiser, você pode fazer isso. Ele fala, ide e caminhai, entendeu? Faça isso e vai acontecer, Levanta-te, entendeu? volta. Levanta-te, anda. É como ser bem ali, bem consistente mesmo, e não aquele mimimi. Então, pessoal, a gente tem que deixar de mimimi, a gente tem que seguir a Bíblia, certo? Jesus fala tudo, ali é o nosso manual, certo? E antes de finalizar, Paulo, eu queria deixar um insight aqui para as pessoas, Bora! principalmente, quanto mais insight aqui, melhor para quem está assistindo a gente, né? Existe algum segredo, certo? Existe algum segredo? Você que tem várias empresas, vários sócios, vários business, tem algum segredo de manter todos eles, de ter os processos? Eu acho que o segredo são pessoas. Tô certo ou errado? Total. A primeira coisa que eu faço em todas as reuniões que eu choco as pessoas é que eu explico que a gente ama tecnologia, ama produto, mas que a nossa companhia é formada por pessoas. 80% do que nós fazemos são pessoas. Então, se você não colocar as pessoas na frente de tudo, né? Deus primeiro e depois as pessoas, cara, como é que eu atendo, como é que eu cuido, como é que eu interajo, como é que eu cocrio. Se você não colocar esse ecossistema de pessoas, você está fora do jogo. Eu sei que existem, infelizmente, seres humanos muito ruins, mas eles não são a maioria. Eu sei que existem pessoas maldosas e perigosas, pessoas traiçoeiras, mas eles não são a maioria. Não, Então eu não nem perigo. posso balizar o todo por aqueles Pela poucos minoria. pela minoria. Tem uma frase que eu vi um cara falando que eu não concordo. Quanto mais eu conheço seres humanos, mais eu gosto dos animais. Os animais, eles de fato são uma inspiração para nós na beleza e na criação de Deus, em harmonia, em muitas coisas maravilhosas que eles oferecem. Mas o centro da criação de Deus, tudo no planeta foi criado para nós, seres humanos. Né? Quem é o filho do Pai somos nós, tudo é dele, mas quem é o filho do Pai legítimo somos nós, é Jesus, e nós estamos sobre a esfera dele, sobre o amor dele. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para mim é literalmente o segredo. E como? Aquele que quer crescer, caminha junto. Aquele que não quer crescer, respeita o tempo dele e se afasta. Então, o meu time tem acesso a mim o tempo todo, desde que esteja progredindo, evoluindo. Se não estiver progredindo, evoluindo, não tem importância. Eu me afasto e cuido de quem está evoluindo e crescendo. A gente volta a buscar ali 2, 3 vezes, mas é o que você falou, tem que querer. Tem que querer, tem que fazer. É, Seria muito egoísmo da nossa parte não amar os outros, não amar o próximo, né, Paulo? exato. E vou te contar um segredo, Renan, que não é um segredo na minha companhia para quem conhece a gente, né? Ah, Eu, a minha esposa e mais 2 sócios fazemos parte do núcleo principal. Então, o núcleo principal é 4 sócios. E os outros sócios, todos eles começaram na companhia de forma direta ou indireta, como estagiários, se desenvolveram dentro da empresa, se tornaram uma legal. autoridade na empresa. E chegou uma hora que a gente falou: não, essa pessoa ela é tão a empresa que a gente não tem como deixar de reconhecer ela. E tornamos ela sócia de novos negócios que nós construímos. Então, quando as pessoas falam, ele tem 15 sócios, todos eles colocaram dinheiro na inteligência dele? Não, pelo contrário. Eu coloquei dinheiro na inteligência de todos eles, porque eu confio e acredito neles. E isso criou um elo de união e de fidelidade incrível. Então, isso é um pouco do que nós somos e construímos a cada dia, irmão. E foi uma honra fazer essa live com você. Agregou na vida do próximo, né, meu amigo? Agregou e demais. E você agrega 100%. Vambora. Cara, eu quero agradecer muito a Deus. Quem gostou, vai mandando um coraçãozinho aí, pessoal. Vambora! Eu quero agradecer imensamente a sua vida. Eu quero pedir a Deus que coloque toda energia de amor, de felicidade, de paz, de luz do fundo do meu coração, para que tudo aconteça na santa paz de Deus, da melhor forma possível. A gente está aqui, irmão, para compartilhar o melhor. Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho um carinho, eu tenho uma admiração por você. A gente está conectado e amizades sólidas são construídas por uma vida inteira. Conta comigo.
Gratidão por tudo. Vambora, não paramos Juntos nunca. vamos mais longe. É isso aí, Vambora, Paulo. irmão. Muitíssimo Beijo no obrigado, meu irmão. coração. Eu que agradeço a oportunidade aí, viu? Sou seu Tamo junto. fã. Ó, vou deixar essa live gravada. Vou compartilhar com você, te salvar na sua página, para mais pessoas depois Pronto. verem e poderem te encontrar, falar com você sobre finanças, sobre outros negócios. Excelente. Eu tenho certeza que você pode impactar na vida de muita gente. Fica com Deus, meu brother. Abração. Invite de colaborei. Pode me colocar aí que eu vou Vou aceitar aqui na colocar. hora. Fechado. Tamo junto. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um abraço. Fiquem com Valeu. Deus.